Pessoal, estamos aqui novamente para bater aquele papo em assuntos relacionados à saúde. E hoje estaremos falando o quanto você conhece do seu problema de ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você está contido naqueles 30% ou um número elevado de pessoas no Brasil que são os famosos ansiosos, que nos dá a possibilidade de ser o campeão mundial da ansiedade? Estou falando do Brasil, tá? Então, pessoal, vamos estudar. Todos em algum momento experimentam medo e ansiedade em algum momento de suas vidas. O medo é uma resposta imediata a um estímulo ameaçador específico. A ansiedade, por outro lado, é menos intensa, mas mais sustentada. Resposta de fontes indutoras de ansiedade que podem ser hoje conhecidas. Por exemplo, você pode estar ansioso pela possibilidade de ver uma cobra em uma caminhada pela floresta. Enquanto você pode sentir medo ao vê-la, você fica ou você foge. Em alguns casos, as pessoas podem estar geralmente ansiosas sem realmente saber por que está acontecendo aquilo. Normalmente, o cérebro controla nosso medo e ansiedade sem permitir que eles interfiram com o nosso funcionamento diário. Se houver uma ameaça próxima, diferentes áreas do nosso cérebro nos ajudam a entender essa ameaça, amplificando ou diminuindo nossa ansiedade e medo. A ansiedade se torna um problema quando essas áreas cerebrais funcionam de forma inadequada. Por quê? Porque elas vão desencadear um fluxo de comportamentos inapropriados ou irracionais. A ansiedade de longa duração, como esta, pode ser diagnosticada como um transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, como por exemplo os transtornos de pânico ou os transtornos de ansiedade social, poderão exigir terapia para permitir que os pacientes levem uma vida normal e feliz. Recentemente, os cientistas acreditavam que a área cerebral do tamanho de uma pequena pedra de mármore, chamada de amígdala, servia como o centro do medo e da ansiedade. Os estudos hoje mostram que os macacos com danos na amígdala eram extraordinariamente estoicos diante dos estímulos assustadores, como, por exemplo, uma cobra próxima ao seu corpo. Em pessoas com transtornos de ansiedade, esses cientistas pensavam que o medo e a ansiedade inapropriados eram causados pela ação hiperativa da amígdala, onde uma causa simples com efeitos simples. Uma explicação potencial para como isso funciona divide o cérebro em duas partes. Um cérebro chamado de cognitivo e um outro de emocional. O lobo frontal, onde todas as nossas sensações e pensamentos se unem como uma experiência unificada, é o cérebro chamado de cognitivo. A amígdala, que está localizada no interior do cérebro, faz parte do cérebro emocional. De acordo com essa teoria, só sentimos ansiedade quando os sinais do cérebro emocional dominam o cérebro cognitivo e em nossa consciência em si. Se você pode racionalizar que, por exemplo, cobras são raras na floresta em que você está caminhando usando o cérebro cognitivo, então a rede cognitiva cerebral irá ultrapassar e domar essa rede de medo, que é o caso emocional. Vamos exemplificar. Uma região no lobo frontal, chamada de córtex cingulado dorsal anterior, amplifica os sinais temerosos vindo da amígdala. Quando pacientes ansiosos são mostrados imagens de rostos temerosos, a amígdala, entre outras regiões cerebrais, aumentam suas interligações, produzindo ansiedade palpável. Pessoas sem ansiedade mostram pouco ou nenhuma resposta. Por outro lado, uma parte diferente do lobo frontal, chamada de córtex pré-frontal ventromedial, parece amortecer os sinais vindos da amígdala. Pacientes com danos nessa região cerebral são mais propensos a sentir ansiedade, já que os freios da amígdala foram levantados. Uma ressonância magnética funcional, esses cientistas mostraram que essas regiões cerebrais se tornam ativas
quando as pessoas experimentam ansiedade. Mas os detalhes de como essas regiões trabalham juntas ainda não estão resolvidos pelas pesquisas. Os cientistas em todo o mundo ainda estão trabalhando duro, acabando com os mistérios por trás dos transtornos de ansiedade, e que uma ansiedade está presente em muita gente. Felizmente, ainda há uma boa razão para ter esperança para pacientes com ansiedade. Alguns pacientes com ansiedade vão se beneficiar de terapias medicamentosas, como antidepressivos. Outros pacientes vão se beneficiar da terapia comportamental. Um tipo de terapia comportamental irá envolver expor gradualmente os pacientes aos gatilhos que desencadeiam sua ansiedade. Com o tempo, os pacientes aprendem a superar sua ansiedade através dessas exposições repetidas, já que essas situações não levam a danos reais. Então, pessoal, a ansiedade, ela tem várias vertentes. Será que você conhece se você tem quadros de ansiedade? Se você tem problemas e momentos que te levam à ansiedade? Cuidado, porque a ansiedade ela pode gerar uma série de coisas. A insônia, a depressão e alguns casos até de suicídio. Então, os cuidados que você tem que ter com a saúde e os sinais e sintomas que aparecem para você devem ser logo pensados e tratados, porque isso é um problema que hoje a humanidade e a modernidade está absorvendo. Faça suas perguntas se desejarem, que eu logo responderei com toda certeza. Ajude o canal, pessoal, porque aqui nós ajudamos a quem precisa. No mais, muito obrigado por assistir ao vídeo novamente. Luz e paz a todos e um grande abraço.